Olá pessoal, tudo bem? Finalmente foi divulgado o edital para a seleção do Prof. Letras para a turma de 2023. Nós vamos discutir aqui os principais pontos presentes nesse edital, já destacando que o nosso curso preparatório contempla todas as etapas deste mestrado, tá bom? Então, nós vamos fazer atualizações na plataforma, inserindo mais simulados para a prova objetiva, sem esquecer, é claro, do nosso simulado para a prova discursiva, tá bom? Então, vamos discutir aqui os principais pontos do edital que foi divulgado agora em novembro e a prova sendo prevista para fevereiro de 2023. Então, nós temos aqui, a partir de hoje, basicamente, 3 meses para estudar, ok? Então vamos lá, pessoal. Sobre o mestrado profissional em letras, o Prof. Letras é um programa de pós-graduação estrito sensu em letras. Então trata-se de um mestrado profissional que tem o mesmo valor de um mestrado acadêmico. Logo, você que é professor da rede pública pode utilizar este mestrado para uma possível progressão na carreira, tá bom, pessoal? E também, caso você queira fazer doutorado depois, obviamente você vai poder fazer doutorado em letras, em linguística, tá bom? Pois bem, este mestrado é ofertado em instituições de ensino superior, então é importante você dar uma olhadinha no anexo, para verificar se a universidade próxima de você vai ofertar vagas para o Prof. Letras. Então, no edital, aqui na descrição desse vídeo, estou disponibilizando o link para você acessar o edital. Aí você pode dar uma olhadinha se de fato a universidade próxima de você ela vai ofertar ou não vagas para o Prof. Letras, tá bom? Pessoal, algumas pessoas perguntam sobre bolsa, O Prof. Letras, ele oferta bolsas? Sim. No caso desta turma de 2023, nós vamos ter aqui até 30% do número de alunos matriculados recebendo bolsas. Então, por exemplo, se há 9 vagas para uma universidade, 3 desses aprovados para a seleção vão receber bolsa, tá bom? Então, nós temos aqui o limite máximo de 30% do número de alunos matriculados. Então, se são 9 vagas para uma instituição, então vão ser 3 bolsas para essa instituição, tá bom? E afinal de contas, quem pode participar desta seleção? Então, a gente tem que atender aqui aos seguintes pré-requisitos. Todos os pré-requisitos. Primeira coisa, ser portador de diploma de curso superior de licenciatura em letras, habilitação português. Então, você deve ser licenciado em letras e ter habilitação em português. Pode ser aquela licenciatura dupla, português, inglês, português, francês, ou apenas português, Mas você deve ser licenciado em letras português, tá bom? Ser professor de língua portuguesa do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Então, não tem aquela de, eu sou professor, mas eu não sou professor dos anos finais do ensino fundamental, eu sou professor do 4º ano. Você também pode concorrer a uma dessas vagas, desde que você seja licenciado em letras e também seja professor de língua portuguesa dessa turma. Então, sim, você pode concorrer se você lecionar a língua portuguesa no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, não tem problema, você também pode concorrer, tá ok? E veja, ser professor de língua portuguesa em escola da rede pública de ensino do Brasil, regularmente admitido e pertencente ao quadro permanente de servidores. Ou seja, quadro permanente de servidores, você deve ser professor concursado, tá bom? Não pode ser professor temporário, professor substituto, você deve ser concursado, pertencente ao quadro permanente de servidores, ok, pessoal? Isso é muito importante. Você deve ser professor efetivo da rede pública e estar ministrando aula de língua portuguesa em qualquer ano do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, justamente aquilo que a gente
falou aqui anteriormente, tá bom? Então, vamos supor os seguintes casos, né? Eu tenho licenciatura em português e inglês, né? Sou formado em português e inglês. E eu dou aula de português em uma turma do sétimo ano. Mas o concurso que eu fiz foi para professor de inglês. Isso acontece em algumas redes municipais. Às vezes você é aprovado, você faz o concurso para professor de inglês, você começa ali a dar aula na sua escola e por algum problema que possa acontecer, falta o professor, você acaba sendo lotado em turmas de português. Aí você pensa, bem, eu tenho licenciatura em português e inglês e estou lecionando língua portuguesa em uma turma do ensino fundamental, então eu posso fazer. Tem que ter cuidado aqui, porque normalmente para fazer a matrícula você vai levar os documentos que comprovam que de fato você está lecionando naquela escola, você vai levar também o diário oficial, né, que traz a sua nomeação, e nesse diário oficial vai constar professor de língua inglesa. Então você tem que prestar atenção justamente no concurso que você fez, né? Você fez o concurso para professor de português ou de inglês, né? Então tem que ser concurso para professor de língua portuguesa. Eu digo isso porque já houve casos em que a pessoa tinha a dupla licenciatura, ela passou para um concurso de língua para professor de língua inglesa. Lá na escola houve a mudança, ela passou a dar aula de português, né? Mas o concurso que ela fez foi para professora de língua inglesa. Então, quando entregar o diário oficial, vai ser constatado que o concurso foi para professor de língua inglesa. Ah, Felipe, mas eu já ouvi casos de pessoas que não tinham licenciatura em português, mesmo assim conseguiram cursar o Prof. Letras. O que eu estou falando aqui, pessoal, que consta no edital e é o que deve ser feito. Eventuais casos, né, de pessoas que conseguiram fazer o Prof. Letras, sem ter a licenciatura em letras, tinham apenas habilitação em português, enfim. Esses casos não vou discutir aqui, porque podem ser oriundos de erros mesmo, né? Erro na documentação, nas pessoas que estavam recebendo a documentação, não prestaram atenção nisso, mas o que nós devemos prestar atenção é o que está no edital. Tem que ter licenciatura em letras português, pode ser licenciatura dupla, tem que ser professor efetivo da rede pública de ensino, e esse concurso feito foi para professor de língua portuguesa, isso tem que estar no diário oficial, tá bom? E lecionar língua portuguesa do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, ok? Há alguns colegas que estão no ensino, no estado, por exemplo, a gente sabe que o estado ele dá prioridade ao ensino médio, mas há algumas escolas estaduais que ofertam ali os anos finais do ensino fundamental, né? Então, se você, por exemplo, não pertence à rede municipal de ensino, você está no estado e você não tem nenhuma turma do ensino fundamental, né, você pode até fazer a seleção. Mas, uma vez aprovado, quando você for entregar a documentação para a fazer a sua matrícula, aí nesse momento você tem que ter uma turma do ensino fundamental, né? Então, lembrando, para fazer a seleção, qualquer pessoa pode fazer a seleção, né? Você pode fazer a seleção sem ter nenhuma turma no ensino fundamental. Agora, quando for aprovado, aí você vai ter que buscar uma turma do ensino fundamental, né? Alguns colegas já fizeram isso, né? Fizeram a seleção sem ter nenhuma turma do ensino fundamental. Uma vez aprovados, aí foram buscar na secretaria, né, a mudança de lotação, né, mudança de escola, para mudar de turma, né, e de uma turma do ensino médio para o ensino fundamental, para justamente conseguir se matricular no Prof. Letras, tá bom? Então é isso, nós temos esses requisitos, né? O mestrado profissional em letras é voltado exclusivamente, né, apenas para diplomados
no curso de licenciatura em Letras Português e que atendam a todos os requisitos determinados no item 2.1. Né? Então vejam que nós temos essa afirmação aqui bem clara, né? Exclusivamente. Por quê? Justamente porque há muitas perguntas, né? Houve muitas perguntas em seleções anteriores. Não, o meu curso não é em letras, é em habilitação em português, né? Eu tenho pedagogia e eu fiz habilitação em português, eu posso, né? Então, o edital, ele é bem claro. Diplomados no curso de licenciatura em letras português, tá bom? A inscrição será online, né? Então toda a inscrição vai ser online. Não vou discutir aqui os documentos necessários para a inscrição, né? Vocês podem dar uma olhadinha no edital, a gente vai para os principais pontos aqui presentes. A inscrição vai ser realizada exclusivamente via internet a partir das 8 horas do dia 14 de novembro até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de dezembro de 2022, observando o horário local de Brasília. A taxa de inscrição será no valor de R$ 150. Para se inscrever, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos: acessar o sítio da Comperv, aqui nós temos o link, né? Vocês vão poder acessar aí pelo edital, preencher o formulário de inscrição, imprimir a guia de recolhimento da União e efetuar o pagamento no período de 14 de novembro até o dia 16 de dezembro. Vamos agora para as provas, né? Quem fez a última seleção para o Prof. Letras deve lembrar, nós estávamos ainda num período bem difícil da pandemia, né? Não houve prova presencial, nós tivemos 2 etapas basicamente, que foi a escrita de um memorial e a entrevista, que foi a segunda etapa. Para essa prova nós voltamos aqui aos critérios anteriores, né? Aqueles que nós já estávamos estudando em nosso curso, a prova objetiva, com 20 questões, e a prova discursiva, com 1 questão. Né? Então, nós já temos aqui vários simulados para a prova objetiva, simulados estes feitos com questões elaboradas pela Comperv, né, que é a própria comissão que está organizando essa seleção. Então, é importante que a gente faça esses simulados, né, para justamente ir se acostumando com o estilo, né, o estilo de questão elaborado pela Comperv. Então é muito importante que a gente faça esses simulados, assista às correções em videoaulas também, a gente tem as correções desses simulados e, obviamente, né, a gente não pode esquecer aqui de refazer os últimos exames, né, de preferência todos os exames anteriores. Então, baixe os exames anteriores, refaça, assista às correções desses exames, assista também os comentários e as provas discursivas desses exames anteriores, nós temos todos aqui. Não deixe, isso é também muito importante, não deixe de fazer o nosso simulado da prova discursiva, né? Vocês escrevem um texto, enviam um texto, recebem o texto com observações, com comentários e também com uma nota, né? A gente elabora uma matriz de avaliação, vocês recebem os textos com os comentários e com a nota. É muito importante que vocês façam tanto os simulados para a prova objetiva como também um simulado para a prova discursiva. E não deixem de assistir a todos os módulos voltados exclusivamente para essas 2 provas. As questões objetivas de múltipla escolha versarão sobre conteúdos referentes aos temas especificados no anexo 2 deste edital. Considerarão domínio de conteúdo e interpretação adequada de situações apresentadas, e cada uma delas terá 4 opções de resposta, das quais apenas uma será correta. Né? Então, a mesma coisa que a gente tinha nas seleções anteriores. Né? Então, nós já estamos estudando, considerando que esses conteúdos. A prova discursiva exigirá que o candidato produza um texto argumentativo em prosa, adequado à situação enunciativa apresentada, ao gênero discursivo textual solicitado, aos princípios da textualidade, a norma padrão culta da língua portuguesa escrita e as instruções constantes na prova. Né? Também nada diferente daquilo que a gente já vinha estudando. As provas serão aplicadas no dia 5 de fevereiro de 2023. Né? Terão duração máxima de 4 horas, exceção feita ao candidato com deficiência, cuja solicitação de tempo adicional tenha sido deferida pela Comperv. O local de realização das provas será divulgado no site da Comperv a partir do dia 20 de janeiro.
As folhas de respostas das provas objetivas serão corrigidas por sistema eletrônico de computação, né? Basicamente, aquele gabarito vai ser corrigido por um sistema de computação, sistema eletrônico de computação. A prova objetiva valerá 10 pontos, cada questão terá igual valor, ou seja, cada questão vai valer meio ponto, e somente terão as provas discursivas corrigidas os candidatos que obtiverem o mínimo de 70% de acerto das questões válidas na prova objetiva. Então, se são 20 questões e não houve nenhuma anulação de questões, então todas as 20 questões foram válidas, então você vai ter que acertar no mínimo 14 questões para ter a sua prova discursiva corrigida, tá bom? E tem que estar também inserido no grupo correspondente a 5 vezes o número de vagas destinadas à instituição escolhida pelo candidato. Então, por exemplo, se a universidade para a qual você fez a sua inscrição ofertou ali 10 vagas, né, 5 vezes o número de vagas, aí a gente vai ter aqui 50 candidatos, né? 50 possíveis candidatos aprovados para a segunda fase. Então, todos esses 50 têm que ter uma nota de 7 para cima, né? De 7 para cima. Ou seja, pessoal, se você acertando de 70% das questões da prova objetiva, não é garantia ainda de você ter a sua prova discursiva corrigida. Você deve estar dentro desses 50 candidatos que acertaram de 7 para cima. Se desses 50, todos acertaram de 8 para cima, né? Você que acertou 7 não vai ter a sua prova discursiva corrigida. Então, assim, pessoal, dependendo da instituição, a gente tem uma concorrência maior, né? E é importante a gente pensar, por exemplo, quando a gente for fazer os simulados, né? E vocês que já estão fazendo o simulado, pense aí no mínimo de 80% a 90%, né? Essa é a meta de acerto da gente. Vamos pensar aqui entre 80% e 90% de acerto, né, nas questões que a gente faz aqui nos simulados. Aqui nós também temos os critérios que vão ser utilizados para a correção da prova discursiva, e esses critérios são considerados aqui por nós, né, na avaliação dos textos que são enviados para o simulado da prova discursiva, tá bom? Então nós seguimos aqui esta mesma matriz de referência. A prova discursiva será avaliada isoladamente por no mínimo 2 examinadores. E nós temos uma novidade para esta seleção, que são justamente as vagas reservadas, né? Tomando por base o critério étnico-racial. Então vocês podem acompanhar também no edital, né, a quantidade de vagas reservadas, né, para este critério. Então nós temos vagas reservadas tomando por base o critério étnico-racial e vagas reservadas aqui para pessoas com deficiência. Então aqui nós temos essa novidade para esta seleção. Então, pessoal, é isso. Nós também temos aqui o cronograma no anexo 3 do edital, né, com destaque dado à divulgação do edital, dia 3 de novembro, período de inscrição, nós já falamos aqui, e a aplicação do exame, prevista para o dia 5 de fevereiro. Tá bom, pessoal? Então é isso. Acompanhe as discussões que nós temos no grupo do Facebook, né, um grupo voltado exclusivamente para os estudos do Prof. Letras. Nós também temos alguns grupos do WhatsApp, né, nos quais nós compartilhamos informações sobre a seleção e também informações sobre as atualizações que nós fazemos em nosso curso preparatório. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.